Prodígios da Fé. Livro Caminho Espírita. Mensagem de Albino Teixeira. Muito interessante, muito agradável essa mensagem, porque ela deixa claro quais são os prodígios que a fé naturalmente produz na forma de vida daqueles que já estão construindo esses prodígios de fé. Ou seja, essa fidelidade a Deus, nessa convivência, nessa geração de confiança, o que se espera da nossa parte estarmos agindo segundo criaturas de Deus e segundo as leis morais divinas. Capítulo 70. Prodígios da fé. Esquecer agravos. Totalmente. Nenhum agravo será lembrado ou perpetrado em nossos corações, causando dores contínuas. Simplesmente se esquece esses agravos. Apagar as injúrias. Desprender-se das posses materiais em benefícios dos outros. Reconhecer as próprias fraquezas. Praticar a humildade. Abençoar os que nos firam. Amar os adversários. Orar pelos que nos perseguem e caluniam. Converter dores em bênçãos. Aceitar as provações da vida com paciência e bom ânimo. Transformar os golpes do mal em oportunidades para fazer o bem. Servir ao próximo em qualquer circunstância. Jamais duvidar da presença de Deus. Semelhantes atitudes são prodígios da fé. Busquemos sustentá-las com todo o nosso coração, recordando as palavras do Mestre a cada enfermo que seu divino amor levantava e restaurava nos caminhos do mundo. A tua fé te curou. Então, por vezes, acreditávamos na nossa forma de enxergar a ideia de fé, a ideia de confiança, a confiança que aquele ser consagrou e que agiu adequadamente, que estava empenhado e imbuído de sentimentos totalmente diferentes devido àquela presença, daquela dor, daquele sofrimento. Ele deixa claro, a tua fé te curou. Quando Jesus falava disso para todos nós, individualmente ou coletivamente, quantas vezes nós somos curados de mazelas e de dores e de sofrimentos, justamente porque já estamos construindo, ainda muito engatinhando, esses princípios da fé, essa nova filosofia de vida, essa nova forma de conduzir a vida, essa nossa relação de confiança, no sentido de não simplesmente confiar em Deus, mas que podemos ser confiáveis, que podemos melhorar nossa conduta, que estamos esquecendo agravos, apagando injúrias, nos desprendendo de posses materiais, reconhecendo as próprias fraquezas, praticando a humildade, abençoar os que nos firam, amar os adversários, porque tem aquela consciência plena. Se eu sou filho de Deus, e se eu sou criatura de Deus, e Deus ama a todos, eu igualmente devo seguir a misericórdia de Deus, e devo amar a todos. Então abençoa sim quem nos firam. Para quê? Para que ele se liberte do vício do mal. O mal é um vírus e um vício, o qual todos nós estamos experientes. Então, esse abençoar é que Deus forneça as capacidades
e mais recursos para esse irmão que me feriu, para que ele possa se libertar desses atos e dessas formas de pensamento. E amar o adversário como um filho de Deus. Orar pelos que nos perseguem e caluniam, porque esses irmãos estão se comprometendo com a lei divina e, em especial, causando situações de dores futuras que são corrigendas. Então temos que orar pelo que nos perseguem e nos caluniam e pedir: Senhor, ele, assim como nós, não sabemos o que fazemos, somos ignorantes, não compreendemos a verdadeira forma de viver a vida em nossos sentimentos e nossas emoções. Então esse deve ser o ato de orar em relação a esses perseguidores, a pessoas que nos caluniam. Convertedores em bênçãos. O ato de converter dores em bênçãos é que aquela dor abençoe, porque está transformando aquele espírito que está executando, passando por aquela dor, está tendo a oportunidade de se transformar diante da grande escola dos destinos da vida. Aceitar as provações da vida com paciência e bom ânimo. Com paciência e bom ânimo. Por quê? Porque essas provações, essas provas, servem para nos testar. Nós queremos nos provar. Pode confiar em mim que serei mais paciente. Pode confiar em mim que eu amarei aquela pessoa que eu tenho dificuldade de amar. Pode confiar em mim que eu terei bom ânimo diante de toda e qualquer circunstância difícil nessa ou naquela relação de convivência, daquela relação da vida. Então temos que aceitar essas provas e provações. Paciência e bom ânimo. Transformar os golpes do mal em oportunidades para fazer o bem. Então, quando somos golpeados pelo mal, como retribuímos esse mal? Com mais mal? Não, nós temos oportunidade de fazer o bem que Jesus ensinou, que é o ensinamento mais complexo. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, transformar golpes do mal em atos de bem, em respostas de bem, é aquela compreensão plena de que o mal é um vírus. A pessoa está contaminada pelo mal, está contaminada por aquele sentimento. E aquele sentimento um dia vai embora. Não é da natureza humana. Servir ao próximo em qualquer circunstância. Esse posicionamento de estar sempre predisposto a servir é essencial no campo de toda a criação divina. Deus não para de criar, Deus não para de servir, Deus não para de nos fortalecer e nos guiar aos nossos destinos. Igualmente, Ele espera que todos nós, diante da criação, diante de todos os processos da vida, igualmente executemos a misericórdia divina em toda a sua grandeza. E somente servindo é que estaremos executando essas possibilidades. Jamais duvidar da presença de Deus. Jamais. Como Deus não está vendo isso? Eu estou passando por tal situação e Deus não me acode, não me acolhe? Mas foi Deus que orquestrou e permitiu que aquela prova, que aquela situação te fosse possibilitada, te fosse construída e orquestrada para que você pudesse vivenciar aquela experiência e provar a sua relação de fé, ou seja, essa relação de confiança. Pode confiar em mim que eu passarei por essas circunstâncias da melhor forma possível, seguindo todos os preceitos de benevolência, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, vivenciando a verdadeira caridade e amando a tudo e a todos. Então ele coloca para todos nós: semelhantes atitudes são prodígios da fé. Busquemos sustentá-las com todo o nosso coração.
Então, nós vamos perceber que quando Jesus falava, a tua fé te curou, não é simplesmente porque ele acreditava que seria curado. É que Jesus já observava no histórico daquele espírito que ele já teve atitudes de alguns desses prodígios, de algum desses monumentos do sentimento, um pouquinho, uma fagulha. E dentro das possibilidades de que Deus permitiu que ele assim executasse, ele foi e promoveu a cura daquele irmão, seja de lepra, hanseníase, né? Ou qualquer outro tipo de doença, cegueira de nascença, diversos tipos de doenças e de agravos à saúde e que foram executados. Não simplesmente porque aquele que o solicitou acreditava. Não é simplesmente uma questão de acreditar, é uma questão de construção. O que ele construiu durante esse tempo? Então, que possamos construir as possibilidades da fé, que possamos ser confiáveis segundo as leis de Deus.